Bem, gente, dando sequência, tubo fechado agora, tá, pessoal? Então agora muda um pouquinho a situação. Vamos pensar. Tubo aberto, assim como cordas vibrantes, basicamente tem as mesmas expressões. O que difere é que em cordas, o N é o número de harmônicos, assim como o número de ventres. Já em tubo aberto, o N, pessoal, é o número de harmônicos também, mas é compatível ao número de nós. E tubo fechado, pessoal, é um pouco diferente. Reparem que o tubo fechado é porque uma das suas extremidades é fechada. O ar não oscila por ali, pessoal. O ar vai entrar em uma boca e vai sair pelos buraquinhos que a gente citou em tubo aberto. Nessa primeira situação, nós temos como objetivo relacionar igual nós fizemos em cordas e tubos abertos. Relacionar o comprimento do tubo, o let, L, com o comprimento de onda formado, gente. Mas antes, vamos ver aqueles tais pontos cujas distâncias são essenciais para nós. Quais pontos? O ventre e o nó, gente. Vamos reparar então, pessoal, que na primeira situação, no primeiro harmônico, eu tenho um ponto onde não oscila. Eu tenho somente um nó. Só que eu também tenho um único ponto que oscila, pessoal. Um ventre. Aqui repara que o número de nó vai ser igual ao número de ventre em tubo fechado. Olha aqui, pessoal. No segundo desenho, um nó, outro nó, que é resultado de interferência destrutiva, e também tenho dois ventres. Aqui eu tirei um dedinho, o ar oscila por aqui, e a outra na boquinha aqui, né, pessoal? Dois nós, resultado de interferência destrutiva, e dois ventres, que são resultado de interferência construtiva. No terceiro desenho, pessoal, tirei dois dedos agora dos buracos. São dois pontos onde o ar oscila a mais do que na boca, né? Então temos 1, 2, 3 ventres. E quantos nós? Também, pessoal. 1, 2 e 3. Temos 3 nós e 3 ventres. Em tubo fechado, o número de nós é igual ao número de ventres, pessoal. E vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos nas nossas videoaulas anteriores. Relacionar o comprimento do tubo L com o comprimento de onda, depois jogar na equação de velocidade e aí então achar a frequência. Mas as distâncias são essenciais. Vimos nas nossas videoaulas anteriores que distância de um nó ao nó é igual à distância de um ventre a um ventre e correspondia a meio lambda. Mas qual é a distância de um ventre a um nó, pessoal? Distância de um ventre a um nó é metade da distância de um ventre a um ventre ou de um nó a um nó. Então, corresponde a lambda sobre 4. Reparem que nessa primeira situação, no nosso primeiro harmônico, o comprimento da corda é lambda sobre 4. E na segunda situação? Distância de ventre a nó, lambda sobre 4. Então nós temos 1 de lambda sobre 4, 2 de lambda sobre 4, 3 de lambda sobre 4. E o comprimento agora do tubo, nessa segunda situação, é 3 vezes lambda sobre 4. De 1 lambda sobre 4, a gente pula para 3 lambda sobre 4, pessoal. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Nós temos que relacionar o comprimento do tubo com quanto de lambda sobre 4. Olha aqui. 1 de lambda sobre 4, distância de um ventre ao nó. 2 de lambda sobre 4. 3 de lambda sobre 4. 4 de lambda sobre 4 e 5. Ixi, reparou, pessoal, que tubo fechado não toca todos os harmônicos? Ele só vai tocar harmônicos de ordem ímpar.
1 de lambda sobre 4, 3 de lambda sobre 4, 5 de lambda sobre 4, o próximo seria 7 de lambda sobre 4, depois 9 de lambda sobre 4. Aqui, para a gente generalizar, reparem que todos os números são de ordem ímpar multiplicado por 1/4 de lambda. Então vamos generalizar o comprimento aqui, pessoal, em qualquer situação, mas de ordem ímpar. Como que eu escrevo um número, de ordem ímpar? 2n mais 1. Repara aqui, pessoal. Posso escrever, 2n menos 1. Olha como que fica. No nosso primeiro harmônico, 2 vezes 1, 2. Menos, tá? 1. Então o primeiro harmônico corresponde a 2n menos 1, que é um número ímpar, de lambda sobre 4. Sendo assim, o n é qualquer número inteiro agora. Esse cara aqui é o harmônico, hein, gente? 2n menos 1 se refere ao harmônico. O n agora é um número inteiro. Pode ser qualquer valor de número inteiro. Porque qualquer valor de n que você joga aqui, pessoal, esse resultado sai o número ímpar. Qualquer valor de n que você joga aqui, esse resultado sai o número ímpar. Essa é a ideia, gente. Agora, assim como nós fizemos nos itens anteriores, vamos isolar lambda para cada um dos termos. Isolando o nosso lambda aqui, pessoal, o 4 está dividindo, vai multiplicando. Ficamos que 4L sobre 1. E aqui, isolando lambda, pessoal, 4L sobre 3. Aqui, isolando lambda, 4L sobre 5. Então, eu também posso generalizar o comprimento de onda para qualquer tubo fechado, pessoal. Vou colocar um pouquinho mais acima aqui, ó. O comprimento de onda é 2n a menos 1, que isso aqui é um número ímpar, né? De 4L dividido por 2n a menos 1. Qualquer n inteiro, pessoal, é referente a esse resultado saindo um número ímpar. E por que nós isolávamos o comprimento de onda? Na expressão que dava o comprimento do tubo? Com o objetivo de jogar na expressão, na equação fundamental da ondulatória, pessoal. Vamos colocar agora, nesse lugar de comprimento de onda, esse valor, assim como nós havíamos feito nas nossas videoaulas anteriores, pessoal. Só que agora, em tubo fechado, é 4LF. Agora, pessoal, é 4LF sobre 3. Assim como agora é 4LF sobre 5. E depois, 4LF sobre 7, 4LF sobre 9, sempre em harmônicos de ordem ímpar. O objetivo aqui também é generalizar a velocidade para qualquer onda dentro de um tubo fechado. A velocidade, que sempre vai ser em ordem de harmônicos ímpar, por isso que eu coloco 2n a menos 1, é 4LF dividido pelo número ímpar, que é 2n a menos 1. Finalizando esse conceito, pessoal, a ideia sempre era chegar em frequência. Então, vamos isolar a frequência em uma por uma. Olha, pessoal, isolando a frequência do nosso primeiro harmônico, 4L está multiplicando, joga para cá, dividindo. Vai ficar V sobre 4L. Olha o nosso som fundamental, também chamado de primeiro harmônico. Som fundamental, que também é chamado primeiro harmônico em tubo fechado. Vimos que em cordas e tubo aberto, pessoal, aqui eram 2, hein? Agora é 4. A mesma coisa acontece pro terceiro harmônico. Tubo fechado não toca harmônico de ordem par. Então, do primeiro nós vamos pro terceiro. E por quê, Marcos? Repara só, gente.
O 3 está dividindo, vem para cá multiplicando. Ficamos com 3V sobre 4L. A frequência do terceiro é 3 vezes V sobre 4L. E o que é V sobre 4L? É o primeiro harmônico, gente. Sendo assim, do primeiro harmônico, nós tocamos o terceiro. E do terceiro, nós vamos para qual, pessoal? Ó, isola essa nova situação. É a frequência do quinto harmônico. 5V sobre 4L. Ah, Marcos, usa-se a relação, como nós fizemos anteriormente. A frequência do enésimo harmônico é esse N vezes a frequência do primeiro? Sim, só que cuidado com esse N. Agora é 2N a menos 1, é um número ímpar. Esse N, então, pessoal, vai ser substituído, ó. A frequência de qualquer harmônico de 2N a menos 1, que só toca harmônico de ordem ímpar, é 2N menos 1 vezes a frequência do primeiro. Essa é a diferença entre cordas vibrantes, tubos abertos para tubo fechado, pessoal. E finalizando esse conteúdo nosso, pessoal, finalizando esse nosso semestre, só falta uma única coisa para nós. O tal efeito Doppler, pessoal. Então eu vou apagar o meu quadro aqui e nós vamos falar um pouquinho sobre efeito Doppler, gente. Gente, finalizando então o nosso semestre, pessoal, efeito Doppler, pessoal. O efeito Doppler consiste em uma frequência aparente que é interpretada pelo ouvido, pessoal, devido à movimentação relativa entre o observador e a fonte, gente. Então, o observador pode interpretar a frequência emitida pela fonte de maneira diferente da própria frequência real, a frequência emitida pela fonte. Mas começamos a seguinte observação a partir de agora. O efeito Doppler acontece tanto para o som quanto para a luz, pessoal. O efeito Doppler acontece tanto para ondas luminosas quanto para ondas sonoras. É lógico, o mais cobrado, nós estamos acostumados a fazer exercício em relação a ondas sonoras, mas o efeito Doppler também se aplica a ondas luminosas. E a gente fecha o nosso semestre, né, pessoal? Das situações, né, que aconteceram, todas essas circunstâncias, tá? A gente não queria, lógico que essa cena não é a que a gente queria mostrar, a gente queria estar aí presencialmente, porém, infelizmente, né, gente, devido às circunstâncias mundiais, a gente está fazendo essas videoaulas aqui com o maior carinho para vocês. Sei que a situação, a organização de estudos, né, é um pouquinho diferente, né, na verdade é muito diferente do que aconteceu, mas espero que vocês aí, pessoal, continuem focados nos estudos de vocês. Em tempos difíceis é que se fazem pessoas fortes, tá? Vamos fechar isso aqui então com chave de ouro, pessoal. Como eu havia dito para vocês, a frequência aparente é uma frequência interpretada pelo observador de maneira diferente do que a fonte emite. A fonte emite uma frequência real. A fonte emite uma frequência real. Já deve ter acontecido com vocês. Vocês em um determinado ponto, pessoal, da rua, e uma ambulância se aproxima de vocês com a sirene ligada e depois se afasta de vocês. O ouvido interpreta essa frequência de aproximação e de afastamento de maneira diferente. Mas aqui pode acontecer várias situações, gente. A ambulância, no caso a fonte, poderia estar parada e eu me aproximando dela, eu ia interpretar o som dela de uma maneira diferente. Aparentemente, aos meus ouvidos, seria diferente. Se essa ambulância, pessoal, a fonte, continuasse parada e eu agora me afastasse, eu ia interpretar de outra forma. A terceira situação é eu parado, a fonte se aproximando. Quarta situação, eu continuo parado, só que a ambulância se afastando. E uma quinta possibilidade, todo mundo se movimentando. Eu correndo da ambulância, a ambulância correndo de mim, nós correndo em sentidos opostos. Toda e qualquer situação possível, efeito Doppler explica isso.
E aqui é uma coisa muito engraçada, pessoal. Normalmente quando a gente pensa em grandes físicos, personalidades, pessoal, que entraram na história, nós imaginamos esses caras como seres intocáveis. E Doppler provou que não é assim. Gente, ele mesmo desvendou esse mistério, que ganha o nome dele, mas a primeira vez que ele foi aplicar, ele mesmo aplicou errado. Então, quando você pensa em grandes personalidades, pessoal, pensa em Einstein, em Isaac Newton, em Max Planck, em Marcos Rogério, falar esses caras não erram. Erram sim, Doppler é a prova disso, pessoal. Quando ele mesmo foi aplicar o fenômeno dele, escrito pelo livro, ele interpretou errado. Depois ele fez uma correção e aí colocou tudo certo. Dá muita confusão em relação ao jogo de sinais, mas eu bolei um jeitinho para que você lembre, pessoal. Quando está acontecendo a aproximação relativa entre esses observador e a fonte, a frequência aparente, interpretada pelo ouvido, é sempre maior do que a frequência real. Então, se está acontecendo a aproximação entre o observador e a fonte, a frequência aparente, interpretada pelo observador, é sempre maior que a real. Caso contrário, se esse observador e essa fonte estiver se afastando, acontecer um afastamento relativo, a frequência aparente, pessoal, é menor do que a frequência real. Só que olha como relaciona a fórmula de efeito Doppler. Eu posso ter um sinal positivo ou negativo para a velocidade. A velocidade de aproximação tem um sinal, a velocidade de afastamento tem outro sinal. Assim como a fonte. A fonte se aproximando, a velocidade tem um sinal, se afastando tem outro sinal. E como eu bolei isso daqui, pessoal? Eu preciso que vocês memorizem a forma, que eu vou colocar esses sinais aqui no quadro, pessoal. Eu vou colocar aqui no numerador o sinal de mais em cima, em azul, e vou colocar aqui mais no denominador, aqui embaixo. Eu sempre imaginei uma bobeira, mas que vale a gente lembrar. Isso aqui é uma fortaleza, olha só, como se fosse uma fortaleza, e eu colocasse mais reforços nas fronteiras. E lógico, colocaria o que, pessoal? Menos reforços na parte de dentro. Olha como estou fazendo o sinal, pessoal. Muito atenção onde eu coloco os sinais e principalmente na colorimetria. Quando que eu vou usar o sinal de mais aqui para o observador ou o sinal de menos aqui para a fonte? Por isso que eu fiz os dois em azul. Vou circular isso daqui, pessoal, em vermelho. Quando que eu vou usar o sinal de mais para o observador ou de menos para a fonte? Que eu brinco, é o sinal de cima, é o sinal de cima. O sinal de cima, você sempre vai utilizar quando estiver acontecendo, pessoal, aproximação. Isso quer dizer que se o observador estiver se aproximando da fonte, você vai ter que usar o sinal de mais para a velocidade do observador. Mas e se o observador estiver parado? Não interessa o sinal. Quem vai estar se mexendo é a fonte. E você vai usar o sinal de menos quando? Quando estiver acontecendo a aproximação. Então, olha só, gente, a bolinha, que é o sinal de cima, né? Mais para o numerador e menos para o denominador. Sinal de cima, você vai usar, quando estiver acontecendo, pessoal, aproximação entre os corpos. Se o observador estiver se aproximando da fonte, a velocidade dele é somando a velocidade da própria onda. Já se a fonte estiver se aproximando, você vai usar o sinal de menos a velocidade da onda. Então, o sinal de cima é para quando acontece a aproximação relativa entre fonte e observador. Caso contrário, gente, agora eu vou fazer em verde. Eu tenho um canetão verde aqui para casos especiais. Quando que você vai usar o sinal de baixo? Vou fazer um retângulo, tá? Quando que você usa menos para o numerador e mais para o denominador? A gente vai usar esse sinal que eu fiz aqui num retângulo, pessoal,
o sinal de baixo, quando estiver acontecendo afastamento, pessoal, relativo entre a fonte e o observador. Toda vez que o observador se afasta, você vai ter que usar o sinal de menos para a velocidade dele. Já se a fonte se afasta, você usa o sinal de mais, o sinal de baixo aqui que eu brinquei, tá, pessoal? Então, aqui é quando estiver acontecendo afastamento relativo entre a fonte e o observador. Afastamento. Galera, é isso, fechamos o nosso semestre, tá? Não era da forma que nós queríamos, é lógico que nós queríamos estar em presencial, fazendo exercício mais com vocês, tá? Mas foram circunstâncias mundiais que nos levaram a isso. Torço muito por vocês, pessoal, buscando sempre o melhor. Então é por isso que eu torço e rezo por vocês. Gente, desculpa qualquer coisa. Foram situações que nos levaram a isso, né, gente? E torço muito por vocês. Gente, grande abraço e até mais, se Deus quiser.